Muita bênção de Deus. A Jesus Cristo, meu Salvador, meu Mestre, honras e glória para todos sempre. A paz do Senhor, queridos. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, mais e mais. Sou grato a Deus por essa oportunidade, sou grato a Deus pelo convite recebido pelo pastor Euclides, pelo Allen, toda essa família maravilhosa, pelos obreiros do Senhor. Já estivemos aqui ontem e hoje voltamos novamente, né? Melhor coisa é estar na casa de Deus, né? Tem hora que dá vontade até de morar aqui, né? Estar ali já ficar, se não tivesse os outros a fazer. Mas nós estamos aqui para junto meditarmos na palavra do Senhor. E eu quero fazer a minha saudação cantada. Eu não sei se os irmãos lembram, os que não estiveram aqui ontem, né? Vão aprender comigo. É um hino que diz assim: que prazer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que prazer de poder cultuar a Deus contigo, que prazer de te ver hoje na casa do Pai. Quero te abraçar, quero te convidar, vamos a Jesus louvar. Esse hino a gente tem que cantar, já está ali, olha, a gente tem que cantar ele olhando para o irmão, a gente canta, né? Assim, que prazer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que prazer de poder cultuar a Deus contigo, que prazer de te ver hoje na casa do Pai. Quero te abraçar, quero te convidar, vamos a Jesus louvar. Esse culto é para Ele. Esse culto é para Ele, aleluia. Você sabe que esse culto está sendo transmitido para o céu, né? O culto não é para mim, não é para você, não é. Esse culto é transmitido para o céu. Eu sei que essa igreja também manda aí na mídia, mas esse culto está sendo transmitido para o céu. Por isso nós temos que reverenciar e dar glória ao nome daquele que era, que é e que há de vir. Aleluia, queridos. Hoje o público é diferente, me falaram que tem adolescentes aqui, né? Meu Deus, que coisa linda. Minha esposa até perguntou para mim, onde você vai ler hoje? Eu falei, eu vou ler o mesmo texto que eu li ontem. Que o nosso irmão que leu a palavra aqui, ele já leu aquilo lá, vou lá em Mateus. Parece que o negócio é sobre a oração, né? Então vamos lá. Mateus capítulo 6, o versículo 9. Só o 9 diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Leia comigo só essa primeira parte: Pai nosso que estás nos céus. Outra vez, não. Pai nosso que estás nos céus. Por que nosso? Porque ele não é só seu não, viu? Eu ia ficar um pouco chateado se for, é meu. Não, ele é nosso. Amém, querido? Ele é nosso Pai celestial. Você tem um Pai celestial. Eu tenho um Pai celestial. Nós temos um Pai celestial. E como eu disse ontem, qual é o seu relacionamento com esse Pai celestial? Ele é uma pessoa estranha para você? Ou não? Você tem intimidade com Ele? Você senta na mesa com Ele? Você participa das coisas com Ele? Ele sabe da tua vida? Você conta para Ele? Nós estamos falando sobre oração. Oração, a gente conta para Deus aquilo que nós precisamos. Amém, querido? Eu não vou deixar vocês em pé não, viu? Apesar que ficar em pé é gostoso. Mas
Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que fale conosco nesta noite de maneira especial. Você quer ouvir a voz de Deus? Eu quero ouvir. Estamos aqui para isso. Amém, querido? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de falarmos com o Senhor. Usa-me, Senhor, conforme Tu queres, e abençoe estes meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido. Um pouco da minha história, eu já disse ontem, né? Este ano eu estou completando 80 anos. Mas a minha história tem uma ligação muito grande à minha infância, porque eu fui batizado com 12 anos. Em 1957. A maioria não era nascido. Na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, pelo meu pai. Foi meu pai. Por que eu gosto de falar muito de pai? Porque foi meu pai que me batizou. E quando eu tinha 16 anos, eu já morava na cidade de Belo Horizonte. No dia do meu aniversário, meu pai falou: eu vou te dar um presente. Aguçou o meu coração, né? Presente, eu falei: vou ganhar um tênis. Não foi, querido. Ele me deu uma Bíblia. Minha primeira Bíblia, quando eu tinha 16 anos de idade. E eu li ela em 3 meses e 15 dias, toda a Bíblia. Minha primeira vez que eu li a Bíblia toda foi quando eu tinha 16 anos, no ano de 1961. E passei a amar a Bíblia. Eu tenho essa Bíbliazinha guardada comigo até hoje, está lá, velhinha, está lá comigo. Eu estou vendo tantos jovens aqui, né? Eu não sei se você tem uma Bíblia. Hoje diz que tem muito celular, né? Tem Bíblia no celular. Mas não sei aqui, lá na igreja onde eu pastoreio, a maioria não lê a Bíblia no celular. Tem o celular para outras coisas. Eu quero te dar um conselho. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. E passa a amar a palavra de Deus. Você vai ser abençoado. Você vai ter um relacionamento com seu Pai Celestial de uma maneira maravilhosa. Aí eu fiz com 16 anos, quando eu tinha 21 anos, eu fui consagrado a ministro do Evangelho. Viu? Lá no interior de Goiás, numa cidade chamada Porangatu. Viu? Porangatu. Naquele tempo não tinha Belém Brasília asfaltada, não, era de chão. Por que eu fui para Porangatu? Por aquilo que eu já contei, meu pai gostava de pregar o Evangelho. E ele teve um tempo que meu pai, ele falou assim, ó, muita luta na igreja, e quem é pastor sabe disso, que luta tem igreja, tem sofrimento, tal. Ele falou, eu vou dar um descanso no meu, fazer um ano sabático. Esse negócio de ano sabático, ele ficou uns 3 anos sem dirigir igreja, pregava nas igrejas, tal. Mas meu pai, um dia, ele trabalhava na Mesbla, saiu da igreja e foi trabalhar na Mesbla. Os antigos lembram o que é Mesbla, era uma potência. Entrou e já passaram ele para ser um chefe de um setor da Mesbla. E eu lembro que o Natal melhor que eu tive na minha vida, assim, de fartura, de coisas, quando meu pai trabalhava na Mesbla. Nós fomos para lá, almoço, comida, sala de brinquedo, tinha um monte assim para você escolher o brinquedo que você quisesse. E eu já era rapazinho, mas meus irmãos mais novos se deliciaram. Nós estávamos muito bem de vida financeiramente. Até que um dia, meu pai tem um sonho.
Tem uns sonhos abençoados de Deus, né? Meu pai, ele sonha que ele chega perto dele, uma navezinha assim, parecendo hoje para falar, uma lambreta, uma vespa, com um varão vestido de branco, e diz para ele assim, ó, sobe aqui e cumpre a tua missão. Aí ele subiu, tudo no sonho, levantou voo, essa navezinha levantou voo, passou por cima de cidade, de montanhas, de rio, numa velocidade tremenda, foi. Depois começou a perder a altura, e ele na garuta, segurado no varão de branco. Chegou num lugar que começou a passar perto de uma cidade, e ele viu os nomes, Uruaçu, Terezinha, Campo Norte, ele gravou na mente, e chegou numa cidade, parou numa praça, uma praça velha, ele desceu, falou, aqui cumpre a tua missão. Ele acordou do sonho. No dia seguinte, minha mãe acorda, você não vai trabalhar? Ele falou, não vou mais trabalhar, eu vou descobrir aonde é essa cidade. E ele foi. Eu tinha uma irmã que já era casada, minha irmã mais velha, morava em Goiânia, e mora até hoje em Goiânia. Aí ele falou, eu vou lá em Goiânia conversar com os pastores, quem sabe eu vou descobrir aonde é essa cidade que eu tenho que cumprir a minha missão. Conversa com um, com o outro, tal, descobriu que era Porangatu. Ele pegou um ônibus, foi lá conhecer a cidade. A hora que ele chega na praça, eu falei, essa praça eu já estive aqui. A cidade tinha 4.000 habitantes, não tinha luz elétrica, uma cidade pequena. Sair de Belo Horizonte, de uma capital, para ir para um lugar desse, precisa ter coragem e chamada de Deus. Ele vai e faz a nossa mudança, nós saímos de Belo Horizonte, fomos para a casa da minha irmã em Goiânia, e de Goiânia fomos para Porangatu. O dia todo viajando, porque não tinha dinheiro, a nossa mudança não tinha também. Fomos para Porangatu em cima de carro de boi, que ia buscar gado lá naquela região de Tocantins, e a meninada toda em cima da carroceria do boi, né? Ele na boleia com minha mãe. Chegamos na tal de Porangatu, cidade pequena, sem asfalto, sem luz elétrica, sem nada. Estou contando isso para os jovens aqui que gostam de evangelizar, que eu sei que vocês gostam de falar de Jesus. Tinha um templozinho pequeno, sem luz, cada irmão trazia a sua lamparina para cantar os hinos na harpa, né, e ler a Bíblia. Mas tinha uma meia dúzia de crentes só naquela cidade. E ali, papai começou a pregar, tinha muito morcego, eu lembro que nós ficamos uns 2 dias querendo matar os morcegos que tinha dentro do salãozinho pequeno. Nós ficamos ali. No domingo, eu junto com a minha irmã, que já até faleceu, Marilene, minha irmã mais velha, nós falamos assim, vamos evangelizar, vamos convidar o povo para ir para a igreja. Saiu e a Marilene, de casa em casa, batendo palma. Nós falamos, chegou um pastor do Rio de Janeiro aí, e nós estamos convidando para vocês ir na igreja, ouvir o pastor. Alguns recebiam bem, outros não, tal, fomos de casa em casa. Eu tinha feito já 17 anos. Batemos numa casa, um rapaz veio e nos atendeu. Esse rapaz chegou para mim e eu falei, estou convidando você para ir na igreja, ouvir o pastor que chegou aí do Rio de Janeiro, porque nós somos do Rio de Janeiro mesmo, meu pai nasceu em Cachoeira de Macacu, eu nasci em Teresópolis, e estava ali conversando, tal. Ela falou para mim assim, minha mãe diz que é crente, que ela ouve um programa no rádio, viu? Todos os dias, mas ela está enferma, já tem uns 3 meses que ela está acamada. Você quer falar com ela? Eu falei, quero. Nós entramos na casa, a mulher acamada, ela falou para mim assim,
Se Manuel de Melo estivesse aqui, ele oraria por mim e eu seria curada. Eu falei assim, mas a senhora sabe, irmã, que não é Manuel de Melo que cura é Jesus? Quem cura é Jesus. Se a senhora quiser, eu tinha 17 anos, pouca experiência, eu chamo o pastor da igreja, que vai estar aí, que eu vim convidar para pregar, ele vem orar pela senhora. Ah, eu quero sim. Ela ouvia pelo rádio, a mensagem na Rádio Tupi, e estava lá naquele norte, evangelizando e pregando a palavra de Deus. É importante a mídia, né? E é importante bater palma e falar de Jesus para as pessoas também, viu, jovens? Aí eu falei para minha irmã, fica aqui que eu vou lá em casa chamar papai, meu pai. Ele era meio sistemático assim. A hora que cheguei, pai, eu fui assim, contei o caso, e ele falou, filho, mas a mulher, se é do Manuel de Melo, é Brasil para Cristo, como que eu vou lá orar, né? Não, pai, ela ouve pelo rádio, convenci ele falou, então você pode ir que daqui a pouco eu estou. Meu pai sempre andou muito alinhado, mesmo lá naquela cidade, meu pai parecia um deputado, só que não tinha um tostão de dinheiro, era igual Pedro e João, não tinha um centavo, nem ouro e nem prata, e nunca teve. Meu pai nunca teve uma casa, meu pai nunca teve um carro, meu pai nunca teve uma bicicleta, nunca teve nada. O negócio dele era pregar o evangelho. Aí eu voltei lá, quando eu volto a casa, estava cheia, muitas pessoas foram visitar essa mulher. Casa cheia, eu cheguei, falei com a mulher e tudo naquela cidade, o pastor vai vir aqui, daqui a pouco ele chega. Naquele tempo, se costumava muito usar chapéu, né? Nos seus mais antigos aqui, todo mundo. Ele tirou o chapéu, cumprimentou todo mundo. Onde está a senhora doente? Levaram ele no quarto, todo mundo ali. Ele chega, abre a palavra de Deus, lá em Marcos, e lê aquele versículo que todos nós sabemos. Em meu nome, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele leu e fez uma oração. Nós estamos em campanha de oração, querido. Ontem eu falei, você tem que orar para na hora da emergência você ter poder de Deus para resistir. Ele orou uma oração simples. Senhor Jesus, cura esta mulher. E te agradeço porque o Senhor já curou. Quando ele disse isso, a mulher começou a gritar, ai, 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 gritar desesperadamente. Eu escutei uma pessoa falar atrás de mim assim, o pastor matou a mulher. Ele ajoelhou na cabeceira da cama, colocou a mão na testa dela. A mulher falou assim, estou anestesiada. Ele falou assim, Jesus, batiza essa mulher com o Espírito Santo. A mulher deu um pulo da cama falando em línguas estranhas. E falava para o filho dela que tinha lá, né? Nego, depois de descobrir que o nome dele, o apelido dele era Nego. Era o único que tinha um caminhão na cidade, ele era o único. Ela falava em língua e papai interpretava. Você precisa crer no poder de Deus, meu filho. Estava falando e papai interpretando a língua. Irmãos, à noite, a igrejinha que não tinha ninguém, estava superlotada. A mulher era uma das fazendeiras mais ricas daquela região. Era a mulher mais rica. E todo mundo ficou sabendo do poder de Deus e a obra de Deus cresceu. Papai ficou naquela região 3 anos e meio, foi o lugar que ele morou mais, Porangatu. Ele deixou muitas congregações. Mês passado, em Formoso, eu recebi até um pedido para me falar alguma coisa do meu pai, e eu gravei, mandei lá, tal. E o Euclide, eu creio que ele vai se lembrar, ele foi na cidade de Minasul. Já lembra? Com a Alicinha, em Minasul. Minasul foi uma congregação que meu pai fundou. Lá, naquele canto. Minasul tinha uma escola dominical de mais de 2.000 alunos na escola dominical, numa cidadinha pequena. A maior igreja era a Assembleia de Deus. Obra do pastor Timóteo, que foi para lá, que montou na garupa do anjo e foi fazer a obra de Deus.
Estou contando isso para você, jovem. Estou vendo bastante jovem aqui, ó. Sai evangelizando e dizer assim: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus reveste de poder. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E você, irmão obreiro, não tenha medo de ir não, porque Deus supre as necessidades. Olha para lá. Hoje tem um tempo, pode entrar. Se vocês entrar no Google, vai ver Porangatu, vai ver Novo Planalto, Minasul, templos enormes, de um homem que deixou o seu trabalho para ir pregar o Evangelho de Jesus. Eu venho dessa geração, depois de Porangatu, que eu fui para a Graça, onde nós encontramos com o pastor Euclides, né? Meu pai deixou lá os irmãos, mas agora, pastor, que cresceu a obra, que está bom, construiu um templo bonito da igreja, agora o senhor vai sair? E falou: vou, Deus está me mandando para outro lugar. E foi para lá, onde eu conheci o pastor Euclides, né? Licinha, e essa bênção. Estou falando isso, querido. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, mas isso aí para estimular sua fé, jovem, viu? Eu saí evangelizando, e minha irmã batendo nas casas, falando de Jesus, falando do poder de Deus. Nós precisamos evangelizar, irmãos, nós precisamos, agora para isso precisamos orar, precisamos estar revestidos do poder de Deus, porque você pode sair numa investida dessa e encontrar com um endemoniado, e daí? Vai correr, peraí, demônio, que eu vou lá na casa do pastor primeiro, pedir uma autorização. Não, você recebeu poder. Nós recebemos poder de Deus para expulsar demônio, para pregar a palavra de Deus. Então, firme na fé, jovem, viu? Nós falamos ontem sobre oração, e oração é importante, queridos. Oração é a principal arma que nós temos. Orem sem cessar. Mas pastor, eu tenho que ficar 2 horas de joelho. Se Deus te der essa graça, fica, irmão, fica a noite toda. Eu aprendi com alguns homens de Deus que orar é importante. Mas você precisa orar esse tanto, mas você precisa orar sem cessar. E como eu vou orar sem cessar? Eu não sei se você já orou hoje. A gente ora quando entra numa chuva, num temporal, uma coisa assim, o carro estava, né? Nós saímos um pouco com o pastor, uma chuva forte, agora mesmo pegamos uma chuva forte. A gente está lá sentadinho, Senhor, mas nos guarda, nos abençoa, nos fortalece, enche-nos do teu poder. Nós precisamos orar sem cessar. O crente que ora, ele vence. O crente que ora, ele é abençoado. Mas, querido, tem oração que é errado. Eu sei de algumas orações na Bíblia, e anotei até algumas aqui, que não dá certo, viu? Principalmente para a vida cristã. Lembra a oração daquele filho mais moço que fez para o seu pai? Lucas registrou dizendo que um jovem mais moço disse para o seu pai: pai, dá-me a herança que eu tenho, porque eu quero ir embora. E foi. O pai disse: toma, meu filho, já que você quer, você não tem direito, mas eu dei. O pai deu a herança, o filho não voou, você sabe da história. O menino pegou a herança, vazou no mundo. Eu não quero ficar em casa, eu não quero nada, eu não quero estar debaixo de ordem. Eu quero viver sozinho, eu quero viver a minha vida. E saiu. E você sabe o que aconteceu com ele? O resultado qual foi? Ficou na miséria, querido. Perdeu toda a herança. E você sabe da história. Lá na frente, ele está morando num chiqueiro, cuidando de porcos. É o pior lugar para fazer uma decisão e orar, né? Mas dentro do chiqueiro, ele voltou a orar ao pai. Lembrou-se da casa do pai. Se você está orando, pedindo riqueza, eu não sou contra você orar pedindo a Deus um bom emprego, um bom trabalho.
pedir bênçãos materiais, não é errado, e você tem que orar e pedir. Eu só tenho uma pergunta para você: para que você quer essa riqueza? Para afastar da casa de Deus? Para afastar do Senhor Jesus? Por que você quer riqueza? Se for para servir a casa de Deus, ser um homem de Deus abençoado, glória a Deus. Mas se não for, querido, não faça essa oração não, porque você vai passar apuro. Sei de a história de um irmão abençoado, viu? Minha esposa conhece também, que era um crente abençoado, fiel, mas tinha só uma bicicleta. E todo dia estava no culto, não perdia um culto, com a bicicletinha dele lá, tal, esposa, filho, no culto, fiel. Ele começou a trabalhar, ganhar um dinheirinho, comprou um carro, comprou outro, melhorou de vida. A hora que comprou um carro bonito, bom, ele já começou a ficar assim meio, não, já não vou no culto hoje não, porque um irmão encostou no meu carro. Estava na garagem, eu encontrei o irmão encostado no carro. Para adiantar a história, um dia esse irmão estava num certo lugar, naquela época do cruzado, os mais antigos vão lembrar aqui, que tinha um juros lá em cima, alguém chegou perto dele e falou assim: você vende esse carro? Ele falou: não vendo não, mas se eu oferecer tanto? Ele falou: vendo. E vendeu. Perdeu o carro. Ele falou: vou vender esse e comprar outro. Irmão, não conseguiu comprar o carro. Teve que voltar a andar de bicicleta. Porque o carro ele já não vinha nos cultos, não frequentava a igreja, começou a dar voltinha na praça e exibir com o seu carro bonito. Deus tomou o carro dele. É igual esse filho pródigo. Daqui a pouco está aí de bicicletinha novamente lá no culto, ó. Aí ficou fiel, ficou uma bênção. Senhor, me abençoa. Hoje é abençoado, é até um pastor abençoado. Mas Deus tirou o carro dele. Querido, não espere para lembrar do seu pai, e nós estamos falando Pai Nosso, quando você estiver dentro do chiqueiro. Lembra dele agora. Ele quer abençoar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Ele quer nos fazer prosperar. Ele quer nos abençoar mais e mais, com toda a graça, com todo o poder. Mas não peça bênção para você se afastar de Deus. Não vale a pena viver num chiqueiro e comendo bolotas que os porcos comem, comida de porco. Mas lá o filho teve uma oportunidade e voltou para o seu pai, e o pai ainda o recebeu, porque o pai é amoroso, né? Seu pai é amoroso? Estou falando do Pai Celestial, é? Você tem relacionamento com ele? Assim. Eu gosto de uma história da Bíblia, queridos, que conta, nos 3 evangelhos sinóticos, fala dessa mulher chamada Cananeia. Essa mulher, depois de insistir, orar, correr atrás de Jesus, essa mulher chega a um ponto que ela encontra o Senhor Jesus. Jesus tenta se esconder, Jesus diz que não veio somente para os israelitas, para os judeus, mas a mulher é insistente, a mulher é daquela assim: eu quero a bênção, eu quero mesmo, acabou, eu quero a bênção de Deus. Esta mulher, quando chega, encontra Jesus, Jesus fala para ela assim, depois dela ajoelhar. E eu crio na minha mente assim, querido, uma imagem, aquela mulher adorando, ajoelhada diante do Senhor, e Jesus olhando para ela, e Jesus diz assim: eu não vou pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas essa mulher é tão corajosa, e eu tenho tanta admiração por ela, que ela tem coragem de dizer para o Senhor Jesus, num diálogo, ela diz assim: Senhor, eu sei disso, mas
Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aleluia. Aqui não tem cachorrinho, aqui tem filhos. Tem crente que se contenta com migalhas. Mas em cima da mesa dos filhos tem pão inteiro. Deus não quer te dar migalhas. Deus quer te dar o pão inteiro. Aleluia. O pão inteiro se chama Jesus. Ele é o pão da vida. Está na mesa dos filhos. E se tem filho de Deus aqui que pode dizer: pai, eu estou aqui, você não vai receber migalhas, você é para receber a bênção total de Deus. Mas essa mulher diz algo que me impressiona, irmãos. Eu estou querendo somente uma migalhazinha que cai da mesa. Você parte o pão inteiro, sempre sai um pedacinho que cai lá embaixo dos cachorrinhos. Ela falou: eu me contento com migalha. Nós filhos não contentamos com migalha, nem bolota de porco e chiqueiro. Nós queremos a bênção de Deus. Agora, como alcança isso? Oração. Essa mulher nos ensina a orar, irmão. Ela não desistiu, ela vinha gritando atrás. Os discípulos perturbaram, mandaram ela calar, não calou. Falaram para Jesus: Jesus, já atende logo essa mulher, porque vai passar. Manda ela embora. A mulher vem atrás gritando, porque ela sabia que ali era o lugar da bênção. Amém, querido? Então, ore pedindo a Deus: Senhor, é campanha de oração, né? Abençoa a minha vida material, eu quero dinheiro, eu quero tudo, mas nunca para fugir de Jesus, viu, querido? Amém? Vocês jovens, peça a Deus, e Deus vai dar. Ele dá, Ele quer. Você é filho, você senta na mesa, você não precisa estar debaixo da mesa comendo migalha, você está em cima da mesa, você pode comer o pão inteiro. Amém? Aí, querido, esse homem, esse filho pródigo aprendeu a lição e voltou. Deixa eu te dizer outra passagem que eu gosto, da mulher samaritana. Quando Jesus fala para ela que ele tem água, essa mulher diz algo assim: mas tu és maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu dessa água tal, tu és maior? A figura do pai aparecendo ali também, viu? Mas Jesus fala para ela: mas eu tenho água, se beber dessa água você não volta aqui mais para ter sede, você não volta aqui mais. Essa mulher diz assim: Senhor, dá-me desta água. Sem compreender o reino de Deus, já está dizendo assim: eu não quero mais vir tirar água aqui, eu quero uma vida folgada, eu não quero trabalhar mais. Comodidade. Tem crente que quer bênção de Deus, está orando para Deus: se o Senhor me dá uma vida boa, Senhor, eu vou deitar numa rede preguiçosa, né? Vou ficar deitadinho para lá e para cá, eu não vou me esforçar. Para quem no culto? Para quem na igreja? Para que servir a Deus? Eu vou ficar em casa, Senhor, aleluia, glória a Deus. Não faça essa oração da mulher: eu não quero vir mais teatro. Você precisa buscar água todo dia. Jesus é a água da vida. Todo dia nós temos que estar aqui mais. Quando terminar a nossa etapa aqui na terra, irmãos, nós vamos chegar lá no céu. Amém? E ontem nós cantamos um hino que nós vamos cantar da manhã. Minha pregação é assim, viu? Contando uns casos e isso aí. Mas eu creio que o Espírito Santo está falando com você, viu? Eu tenho muito assunto sobre esse oração errada. Mas eu vou passar para uma que está lá em Atos, capítulo 8, quando Pedro e João vai em Samaria, porque Filipe, o evangelista, tinha ido para lá e feito um grande movimento, e começa a orar para as pessoas para receber o Espírito Santo. E tem um tal de mágico, chamado Simão, que ele chega assim e fala: faz uma oração também, dá-me deste poder. Ele fala isso: dá-me deste poder.
E se preciso for, eu pago até dinheiro. Hoje existem muitos profissionais aí, irmãos, vendendo bênção. Quem dá mais? Quem dá mais? Dias atrás, eu fiquei apavorado. Um grande obreiro mesmo da Assembleia de Deus, contou para mim que a mãe dele entrou numa campanha para comprar o travesseiro do sono. Ele falou: pastor, já ensinei tanto minha mãe, mas ela foi lá e disse que tem que comprar um travesseiro do sono. R$300 o travesseiro do sono. E pode ser dividido em 3 vezes. Primeiro, segundo, em 3 parcelas. Mas a bênção só vem quando pagar a última. Irmãos, vendedores de bênção, você dá para receber, você tem que pagar. Aqui não, aqui é de graça. Água da vida, é poder de Deus. É você orando, é você buscando, é você falando com Deus. E Deus ouve as orações daqueles que clamam a Ele. Amém, querido? Oração errada. Aí você quer ser cheio do poder de Deus para quê? Para ficar dormindo o dia todo? Ou para evangelizar? Mas eu fiquei lindo, né? Achei lindo a foto hoje que o pastor Cristo me mostrou, né? Pessoas evangelizando com o tempo de chuva, mas vocês na rua evangelizando, pregando. É o nosso dever, querido. É o mínimo que nós podemos fazer para o nosso Deus. A missão mais importante nossa é pregar o Evangelho de Jesus. Aleluia. Eu não sei, mas lá na glória, irmãos, quando você chegar e você vai olhar para alguém, esse é minha imaginação. A pessoa está lá de longe, olha para você assim, aquela pessoa que você falou de Jesus, ele faz assim para você, ó. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui por causa de você. A graça de Deus me alcançou por causa de você. Você falou para mim, aleluia. É tudo de precioso. Aí eu digo sempre que tinha um hino bem antigo, eu não canto esse hino não, porque eu não gosto desse hino, viu? Mas os irmãos antigos daqui talvez até, cantava até nos coral. Eu não gosto daquele hino não. Esse hino tinha uma letra esquisita. Esse hino dizia assim: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Parece que o camarada está cantando no inferno, né? Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar da graça de Cristo. Não, está no inferno. Mas o seu filho, a sua filha, o seu companheiro, o seu amigo vai saber que você é crente e que você fala do amor de Cristo. Amém, querido? E a murmuração, como é que está? Os que estiveram aqui, que aprenderam o hino? Ou está reclamando mais para Deus? Senhor, meu Deus, não aguento mais. Não aguento mais esse meu esposo, não aguento essa minha esposa, não aguento esse meu filho. Você está ainda reclamando? Nós vamos cantar, né? Não reclame, ore. Não reclame, ore. Dá o tom aí, meu filho. Não reclame, ore. Sua bênção vai chegar se você não murmurar. Não reclame, ore. Outra vez. Não reclame, ore. Não reclame, ore. Sua bênção vai chegar se você não murmurar. Não reclame, ore. O verso é assim: Deus tem bênção para você. Abre a boca para dizer: o Senhor comigo está. Abre a boca para orar e também para agradecer. Nunca para murmurar.
Paulo e Silas na prisão, orava a Deus em oração. Nós devemos aprender. O Senhor tudo já fez, é a Bíblia que nos diz, Filipenses 4:6. Não reclame, ore, ore com fé. Não reclame, ore, Deus é fiel, sua bênção vai chegar, se você não murmurar. Não reclame, ore. Amém? Não é melhor orar do que reclamar, irmãos? Se você reclamasse e resolvesse o problema, não, reclama, está resolvido, mas não está. Se você murmurar, aí fica pior, fica igual aquele povo no deserto, só dando volta, nunca sai do lugar. Agora, se você orar, nós temos um Deus que ouve as orações, um Deus que cura. Eu contei aqui de uma cura milagrosa que eu vi lá em Porongatuba, se meus olhos viram, irmãos. Eu não estou contando coisas que eu vi acontecer isso na casa daquela mulher, a mulher ser curada instantaneamente. E meu pai, ele é assim, interessante, eu aprendi com ele, na hora que a gente vai orar para o enfermo, você precisa fazer aquela oração não, você tem que mandar a doença sair, viu? Ele chegou um dia numa casa, nós estamos evangelizando, num bairro chamado Cruzeiro, em Belo Horizonte, e ele estava assim, conversando, falando de Jesus, e tinha uma senhora sentada, uma mulher, uma filha, mais jovem ainda, sentada assim, só dando risada. Ela ficava rindo. Meu pai ficava falando de Jesus para todo mundo, e a mulher dando risada. Ele falou, por que ela fica rindo? Eu estou falando uma coisa tão séria, né? Essa mulher rindo, falou, não, ela é surda. Ela ficou surda quando era menina, nunca mais ouviu. Então ela ri para agradar as pessoas. Ele não orou, ele chegou, colocou os 2 dedos no ouvido dela e disse assim, abre, em nome de Jesus. Tirou o dedo, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Esse poder Deus quer dar para mim e para você. Agora precisa orar. Se ficar reclamando da vida, ficar aborrecido com a vida, não pode orar, pode mandar abrir, que não vai abrir nada. Mas você precisa ter uma vida de oração com Deus. Nessa campanha, aproveite este ano de oração, querido. Aproveite, é um ano de avivamento na igreja do Senhor Jesus, principalmente aqui em Pinda e região. Deus vai fazer maravilhas. Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai salvar, Deus vai transformar, Deus vai tirar das drogas aqueles que estão vivendo uma vida terrível. Deus vai consertar casamentos. Deus é Deus. Quando a gente ora, o céu se move. Mas deixa eu te prevenir de uma coisa. Quando a gente começa a orar, viu? Você começa a mexer com a força do mal. Não se assuste com o que eu vou dizer. Viu? Crente que não ora, Satanás dorme em cima da casa dele dia e noite. Crente que não ora, mas crente que ora e que quer trabalhar, ele fica alvoroçado. Você sabe disso, experiência própria, viu? Nós entramos numa campanha de comunhão com Deus. Você tendo comunhão com Deus lá na igreja de Garça, anos atrás. Foi entrar na campanha, minha esposa quebrou o fêmur. Sentado numa cadeira, no banquinho, caiu, quebrou o fêmur. Falei, mas comunhão com Deus, agora estou querendo comunhão com Deus, ela quebra o fêmur. Caiu, chamei o SAMU, foi levado, graças a Deus temos um médico lá que cuida bem da gente.
Pessoas que nós evangelizamos também, eu e ela, fomos na casa de um médico, porque Jesus salva, irmãos, pessoa da favela, o pobre, mas salva médico também, salva advogado, salva. Nós fomos lá na tarde do doutor Reinaldo Mancini, um dos melhores médicos de Garça, um dia que está com a família estruturada, querendo largar da esposa e tal. Nós fomos lá, falamos de Jesus, fizemos oração, foi para a igreja, se converteu, batizei ele, batizei a esposa, batizei o filho. Está todo mundo na igreja lá dando glória a Deus. Tem um médico lá que vê geriatra para cuidar dos velhos. Aleluia. Ele nos ajudou, internamos ela em Marília para fazer a cirurgia, contando para vocês o que é o poder da oração. Aí ela entrou, se não me falha a memória, era uma quarta-feira, porque nós entramos nessa campanha. O inimigo já começou a mexer. Aí eu estou lá um dia com ela, eu falo, amanhã cedo, fica em jejum, que amanhã cedo vai fazer a cirurgia. Glória a Deus, a coisa está andando. Chega às 7 horas, era para ser a cirurgia às 7 horas, ela em jejum. Chega uma notícia lá, não vai ser porque chegou uma urgência na frente. Vai ser 9 horas. 9 horas, chegou outra urgência, passou na frente. Vai ser 1 hora da tarde. Chegou outra urgência, passou na frente. Eu fiquei meio aborrecido. Eu não sou muito de ficar nervoso não, viu? Vocês já olharam meu estilo, é esse aqui mesmo. Mas eu fiquei assim, eu vou lá, que eu fiquei com dó dela, né? Sem comer, com dor lá naquele negócio, e só passar todo mundo na frente. Eu falei, eu vou lá na secretaria, falar com o dono desse negócio aqui, porque quando que vai acontecer isso? Falei, eu vou fazer uma briga. Eu nunca sou de brigar não, né? É difícil fazer o pastor Walter brigar. Mas eu fui andando, o Espírito Santo falou assim, não é assim. Ore. Eu voltei e falei, meu Deus, eu sei quem manda nesse hospital. Eu falei comigo mesmo. Eu sei quem manda nesse hospital. Não é o diretor, não é o enfermeiro. Não. Eu sei de quem manda nesse hospital. Aí eu fiquei no corredor, andando para lá e orando. Senhor, tu está vendo, pai? Eu mandou orar, eu vou orar, Senhor. Irmão, não levou 2 minutos, vem uma maca. Onde está a dona Elizabeth? 2 minutos. Subiu na maca e foi fazer a cirurgia. Eu falei, eu sei quem manda nesse hospital. Aleluia! Você tem problema na justiça? Você sabe quem manda na justiça, o juiz dos juízes? Ore! Ore! Não reclame, ore! É que às vezes a gente quer fazer do jeito nosso, né, irmãos? O Espírito Santo mandou não fazer assim. Aí fez a cirurgia, foi uma maravilha tal. Aí vamos voltar para a Garça. Agora vamos esperar a ambulância para levar para a Garça. Acontece a mesma coisa. A ambulância não chega, vai chegar daqui a pouco, chega daqui a pouco. Eu falei, agora também eu sei. Eu sei quem manda no motorista da ambulância. Eu sei quem manda nesse negócio tudo. Nós temos um Jesus poderoso. Aleluia! Fiz a oração, irmãos. Fiz a oração para ele, não demorou 10 minutos, a ambulância, vamos levar a dona Beth para a Garça. É que a gente gosta mais de reclamar, né? Não é verdade? Né, irmã? Gosta de reclamar? Vamos fazer a campanha? Ficar 40 dias sem reclamar? E quando chegar no 39 dias, se você reclamar, tem que voltar no primeiro. Consegue ficar sem reclamar, querido? Crente, irmãos, é que a gente não sabe, mas nós temos um poder na nossa mão tremendo, que chama Jesus, o Filho de Deus. Vou terminar. Aleluia. Pode terminar, viu? Eu falei para ele, o pastor Walter, igual é contador de história, né? Ali é pregador, né? Eu vejo as mensagens dele lá. Mas Deus me chamou para isso, para falar e contar essas experiências. Irmãos, até na parte financeira, Deus age. Eu saí de Garça em 93,
convidado para assumir a gerência financeira. Minha formação é financeira, né? Lá no Rio de Janeiro, a CPAD, que estava falindo, está indo para o buraco, me chamaram, vai lá. Eu falei, vou. Aí o diretor só falou para mim assim, você vai ganhar tanto. Eu falei, pois, tanto é a metade do que eu ganho aqui em Garça. Em Garça eu tenho carro, eu tenho 2 carros, o meu e da minha esposa, e tenho um salário mais do que no Rio de Janeiro. Para ganhar metade e ter que pagar aluguel. Mas eu vou. Aceitei o desafio. Eu fui. Passei um perrengue no Rio de Janeiro, filho. Você sabe o que é perrengue, né? Perrengue. Tinha dia que não tinha mistura. Na CPAD tinha. Eu comia o arroz, feijão e a verdurinha e levava mistura para casa. Pegava um papel de alumínio, o bife, né, a mistura, enrolava, punha no bolso do paletó para levar para casa, para minha esposa e meus filhos comerem. Uma miserê. Passando um apuro. Aí um dia eu estou com as contas para pagar, falei, meu Deus, o que eu faço? Não tem dinheiro, o salário não deu nada. Eu dava aula de contabilidade em Garça, eu tinha outro emprego, né? Estava com a vida... pastor Jário, né? Desses meninos aqui, falou para mim, você é doido de ir para o Rio de Janeiro com essa proposta. Ele falou para mim, você é doido. Eu não iria de jeito nenhum, mas eu fui. Aí um dia eu estou lá, eu fiz uma oração, daquela oração assim, meia desafiadora com Deus, né? Eu falei assim, Senhor Jesus, bem cedinho, acordei para ir trabalhar, antes de trabalhar eu falei, Senhor Jesus, eu tenho um Pai celestial e eu tenho um Pai aqui na terra, meu pai era vivo, mas meu pai, coitado, foi um pregador que não juntou fortuna, não tem dinheiro, ele recebe um salário mínimo do INSS, porque eu paguei o INSS para ele, ele não tem como me ajudar, mas se ele tivesse dinheiro, eu ia falar para ele assim, pai, me empresta, ou dá para mim tanto, ele daria. Agora, Senhor, tu és dono do ouro e da prata, e não vai ajudar o teu filho aqui? Minha oração assim de garra, né? Fui trabalhar, irmãos. Chego lá na empresa, não falei para ninguém. Essa é a minha oração, nem a esposa ouviu, só eu e Deus. Esqueci da oração. Aí eu estou na minha sala trabalhando, chega o diretor e fala assim para mim, Walter, faz a férias do Jeremias, do culto, que ele trabalhava lá, porque ele veio falar comigo, está precisando das férias tal, e adianta para ele também o 13º tal. Falei, glória a Deus, vou fazer. Aí ele saiu, voltou, falou, e faça a sua também. Eu não falei para ninguém, eu falei assim, como que é? Aquele dinheiro que eu precisava deu a conta certinha, querido. Deus é dono do ouro e da prata. Viu? Ele sabe o que você precisa. Você está passando aperto financeiro? Não reclame, ore. Fala com seu Pai Celestial. Eu tenho muito testemunho de bênção que eu poderia dar para os irmãos. Contei alguns ontem, mas Deus ouve a oração, até na parte financeira. Ele abençoa. A igreja de Garça não é uma igreja grande como essa, é uma igreja pequena. Mas, irmãos, a pandemia eu falei assim, não vou dar conta de sustentar. Porque é uma igreja pequena, cidade de 45 mil habitantes, segundo lá o prefeito, é a igreja que eu pastoreio, tem 150 pessoas. É igreja pequena, irmão. Mas nós nunca ficamos sem pagar o aluguel. E nós pagamos aluguel no centro da cidade. Viu? Um prédio bonito, os irmãos, vamos para o bairro. Vamos para o bairro não, vamos ficar aqui mesmo. A igreja de Jesus é nesse lugar. E Deus vai suprir, Deus vai mandar. Quando está apertado assim, de repente a gente ora ao Senhor, manda o recurso. Um irmão lá do Rio de Janeiro falou, ó, pastor Walter, manda o quanto é que eu estou depositando um dinheiro aí para te ajudar no seu ministério. Eu falei, glória a Deus, não é na minha conta, na conta do ministério. E Deus manda, querido. Então, estou terminando, fique de pé.
Não reclame, ore. Não reclame, ore. Sua bênção vai chegar se você não murmurar. Não reclame, ore. Deus tem bênção para você. Deus tem bênção para você. Abre a boca para dizer: o Senhor comigo está. Abre a boca para orar e também para agradecer, nunca para murmurar. Paulo e Silas na prisão louvava a Deus em oração. Nós devemos aprender. O Senhor tudo já fez, é a Bíblia que nos diz. Filipenses 4:6. Não reclame, ore. Ore com fé, não reclame, ore. Deus é fiel, sua bênção vai chegar se você não murmurar. Não reclame, ore. Quantos estão aqui passando apuro financeiro? Está precisando de uma bênção. Nós oramos depois de pessoas doentes, pessoas que estão atravessando um momento difícil financeiro. Eu quero fazer uma oração especial por você, porque eu creio no agir de Deus, no poder de Deus. Deus vai abrir a porta, Deus vai mandar recurso. Agora, o recurso não é fazer como o rapaz lá, não. Quero para sair, para correr de Jesus, não. Não é para se afastar de Deus, não. Recurso para você ajudar mais pessoas e a obra de Deus. Não faça com aquele filho pródigo, não, viu? Amém, querido? Você está precisando, só levante a mão assim. É bom. Deus precisa saber que você está interessado. Eu quero abençoar, Pai, essas pessoas que levantaram as mãos. Eu não sei a situação de cada um, mas é pessoas desempregadas, há pessoas que estão endividadas, as pessoas que estão, ó Deus, com o cartão de crédito amarrado. Isso tudo que o inimigo faz para amarrar a vida espiritual destes meus irmãos, mas eu repreendo agora em nome de Jesus toda a força do mal, e que tua igreja seja abençoada, fortalecida pelo poder do Senhor Jesus. Eu oro em nome de Jesus, amém. O segredo é orar, o segredo é orar sem cessar. Amém, graças a Deus. Aí, pastor, eu passei do horário. Foi um presente de Deus para nós, muito agradecido mesmo. Quero que vocês orem, por gentileza, em favor dessa família, pastor Walter, a sua esposa Elizabeth, seu filho é pregador, e quem sabe um dia vem para cá. Ele dirige a obra do Senhor em várias regiões, já cuidou de trabalhos da igreja que ele serve lá na Europa, e está para ir para um desses países. O nome dele é Júnior, Walter Alves de Azevedo Júnior. Lembre-se disso, por gentileza. Vamos agradecer, pedir a bênção de Deus pela viagem deles, que amanhã logo regressam para o trabalho do Senhor. Amém, meus irmãos? Tem alguém do seu lado aí? Então, aproxime dessa pessoa, vamos orar uns pelos outros. Os avisos já foram passados a todos vocês. Senhor da igreja, despede teus filhos na tua paz. Que estas palavras, esses conselhos, ó Deus querido, fiquem gravados em nossos corações. E de alguma maneira possamos assistir, ó Deus, esta nova realidade na nossa vida. A provisão, a proteção, tudo que o Senhor tem oferecido a nós, em resultado da oração contínua, sem cessar. Deus querido, muda a nossa vida, muda, Senhor, Deus eterno, a nossa dedicação para a oração. Abençoe nosso lar,
a nossa vida familiar, abençoe nossa saúde, abençoe, ó Deus, a vida espiritual, ministerial. Ó Deus querido, multiplica tuas bênçãos sobre esta cidade, sobre este campo de trabalho, por meio da tua igreja. Te peço também em favor do pastor Walter Azevedo, irmã Elizabeth, sua esposa, seus filhos, Deus querido, seus netos, Deus eterno e maravilhoso, cuida deles no regresso que farão, ó Pai, para a sua cidade. Assim pedimos e assim agradecemos em nome de Jesus. A bênção apostólica, pastor Walter. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, filhos de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E os filhos de Deus respondem: amém. Vai na paz e abraça o seu irmão que está ao seu lado.